Os mercados e também ouvindo opiniões de grandes especialistas. Chegou a hora da gente começar a nossa rodada de entrevistas com ela, a economista Ariane Benedito, chegando aqui na nossa programação. Sempre muito bem-vinda, Ariane. Obrigada mais uma vez, mais uma semana com a gente. Bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia a todos. Início dessa semana friozinho, né? Gelado aqui em São Paulo. Mas vamos com tudo que as notícias estão quentes, né, Paula? Exatamente, muito bem, viu, Ariane? Quando a gente começa a olhar para o noticiário, até esquenta, friozinho forte até demais para um paulistano aqui, 9 graus hoje para sair da cama foi bem difícil. Vamos lá, Ariane, quero começar falando contigo, entender um pouco mais, né, sobre os dados de varejo que foram divulgados hoje, mostrando ali, inclusive, esse crescimento de 1,7, varejo não, perdão, de serviços, falei errado, crescimento de 1,7 ponto percentual no volume de serviços em junho, especialmente impulsionados pelos setores de transporte, informação e comunicação. Queria entender um pouco da tua análise, né, se isso pode indicar, de fato, uma recuperação mais sustentável aí para o setor de serviços no Brasil e se, de alguma forma, isso também pode trazer pressão para a inflação. Com certeza, a primeira discussão que vai vir é a questão da inflação. Quanto disso vai repassar para a inflação, né? O setor de serviços é muito importante, ele tem um peso significativo para preços. E a discussão do momento, né? As cartas estão na mesa agora, a discussão sobre juros, inflação. Será que realmente, né, vai dar para o Brasil fazer a manutenção dos juros até 2025? Economistas divididos, né? Agora já colocando uma aposta para início de 25 ter um aumento para juros, a outra metade já achando que dá para carregar ainda o patamar que está mesmo com uma queda de juros nos Estados Unidos, e a atividade brasileira vem para corroborar ainda mais essa dúvida, né? Ainda deixa mais indeciso ainda, porque a gente sai desse número de serviços de uma leve queda para uma alta muito expressiva, né? 1,7% de crescimento frente à medição de maio. E para o mês, o dado faz novamente uma marca histórica, né? Se a gente pegar a pesquisa mensal da indústria, são as 3 pesquisas principais. Você citou varejo, porque a gente vai ter de varejo também nessa semana, então são as 2 principais ali desta semana, mas a gente já teve a pesquisa mensal da indústria, que também veio conforme a pesquisa mensal de serviço, trouxe um crescimento na medição mensal acima das expectativas e já colocou essa pulga atrás da orelha dos economistas em relação, né, porque indústria, quando você tem uma crise, é o setor que tem maior dificuldade de crescimento. Os serviços, a gente já esperava que ele continuasse a fazer marcas positivas. Agora, a indústria foi uma surpresa muito grande. Na sequência, a gente vem com os serviços saindo de uma leve queda na medição ali, ainda assim, com ajuste sazonal, e retomando esse patamar de alta expressiva. Se a PMC vier conforme essas 2 pesquisas também, para fazer a junção final ali das pesquisas mensais, a expectativa para atividade, ela já começa, né, para a medição ali final do segundo semestre, ficar deixando o hiato do produto mais apertado. E essa discussão de hiato do produto e contaminação da inflação, ela vai se dar principalmente nas expectativas. Por mais que a leitura do Focus dessa semana, Paula, tenha trazido um aumento de 24, mas uma dissipação desse risco de inflação para os anos subsequentes, ainda assim, existe a dúvida do quanto o Brasil ainda cresce, o quanto tem espaço para crescer e se realmente a gente vai ver. Ainda nada certo, né? A pergunta foi exatamente, vai passar para a inflação? Provavelmente sim. Talvez não do tamanho que a gente imagina, porque serviços ainda têm a possibilidade de perder essa força para a próxima medição, mas que com certeza para o mês de junho, né, para o final ali, ele mostra conforme o IPCA vem trazendo já, né, de novo, frustrações das expectativas, mas o ciclo inflacionário eu acredito que não vai mudar, que a gente já trabalha com uma possibilidade do Brasil crescer mais do que a expectativa inicial do início do ano que a gente tinha. Ariane, e o Banco Central, né? Queria entender um pouco da tua leitura, como deve, né? Ali o Banco Central deve reagir, de fato, né? Vamos dizer assim, a essa possível, se vier ali essa pressão mais inflacionária em relação a serviços, até porque, como a gente estava até comentando, acho que foi a maior da série histórica não, né? Mas foi a maior, a mesmo níveis de pré-pandemia aqui, né? Segundo o próprio IBGE, atingindo o ponto mais alto, assim, da série histórica. Trazendo, então, nessa grande preocupação ali com o reflexo disso na inflação. Mas eu queria entender se você acha que isso deve trazer mais cautela para o Banco Central, lembrando, inclusive, que a gente estava aqui repercutindo mais cedo ontem, o
próprio diretor do Banco Central, Gabriel Galípolo, deixou ali, né, falou explicitamente num evento que essa alta na Selic está na mesa, sim, né, do Copom. Falou não é um guidance, mas deixou muito claro que o Copom tem na mesa essa possibilidade de subir juros. Você acha que isso pode, de alguma forma, trazer mais pressão até para o Banco Central? Com certeza, né? O Banco Central já vem alertando nas atas, né? Não só na última, né? Mas as atas que antecedem também, se a gente pegar todos os documentos, ele dá esse alerta de atividade mais forte, de ato do produto apertado, né? Até quando a gente vai conseguir, né, fazer com que a economia brasileira ela desacelere à medida que o Banco Central precisa, com os juros trabalhados que a gente tem hoje, né? Será que para o horizonte relevante, final de 25, início de 26, né? Dado o crescimento que a gente tem hoje, o Brasil vai ter essas condições. Fora outras medidas colocadas, né, de forma expansionista, que é o caso do fiscal. Vai dar tempo do Banco Central corrigir qualquer tipo de contaminação para a inflação para dentro do período relevante, né? Esses anos para frente que a gente tem, né? Por isso essa dúvida, essa questão, porque o Banco Central precisa agir agora para conseguir sanar qualquer movimento, né, de alta acima ali da banda superior da meta de inflação, que é a discussão nesse momento, dado que esse ano a gente já vai ficar com a inflação, é o consenso de mercado, é o consenso acadêmico, né, que vai ficar bem próximo da banda superior, e os mais pessimistas já falam que, né, a inflação brasileira, dado essas questões de atividade, também não só isso, mas dos vetores importantes, né, dessa questão de se trabalhar com uma expectativa mais alta de inflação é a atividade. E já tem essa possibilidade, talvez, da inflação ficar até um pouco acima da meta da banda superior. Não é o meu cenário, né, ainda abaixo da banda superior, mas bem próximo da banda superior, que a gente tem 4,5% de inflação para se trabalhar, né? E vai exigir do Banco Central se identificar que para frente, né, o crescimento de 2024 também pode ser replicado para 25 e 26, ou até mesmo maior, né? Esse apertamento, esse estreitamento do produto vai ser até maior. Mas ainda, Paula, segue nos estudos, né? Por isso que fica uma questão de, olha, temos essa possibilidade na mesa se for identificado, né, que o balanço de risco está piorando, principalmente se a gente tiver um aquecimento da atividade brasileira e com todas as outras questões de impacto, como o cenário externo, fiscal, né, esse conjunto mostrar que tem um perigo maior, né? Tem uma probabilidade maior de não ser suficiente os juros que a gente tem nesse momento. Agora, é muito interessante a Faria Lima estar cobrando do Banco Central de novo essa colocação, porque isso foi uma resposta, né, que eles deram nas entrevistas da pergunta se há essa possibilidade, e obviamente eles repetiram aquilo que já estava no comunicado na ata. Sim, se for necessário, vamos fazer o aumento. Mas é uma posição que a gente espera que o Banco Central faça, né, que mostre essa responsabilidade de estar presente, né, e atento à necessidade. Agora, há uns dias atrás, nem meses atrás, mas alguns dias atrás, se cobrava o corte, né, da taxa de juros brasileira, com essa expectativa do Fed começar lá também, que foi a primeira discussão na mesa dos economistas junto com os dirigentes do Banco Central. Qual é o impacto que um corte dos Estados Unidos causaria para a taxa de juros brasileira, esse diferencial de juros, e o quanto quanto vai existir a possibilidade do Banco Central brasileiro acompanhar e retomar o ciclo de cortes. E aí depois, na sequência, a surpresa dessa pergunta, dessa cobrança, né, se o Banco Central já vê riscos e possibilidades de aumentar. Mas eu acho que realmente foi só uma questão de responsabilidade da fala, de reforçar o que já está no comunicado, e por isso, bem dito, não é um guidance, né, mas o Banco Central está a posto se for necessário para fazer essa leitura, se houver uma probabilidade do que a gente está vivendo de cenário hoje contaminar lá na frente, que é o horizonte, né, o foco da política monetária nesse momento. Ariane, bom dia para você. E olhando, né, para essa questão que você muito bem comentou sobre a trajetória dos juros, o cenário, inclusive, que a gente está vendo aqui, as falas do Gabriel Galípolo, até mesmo do Roberto Campos Neto, um recuo, talvez, uma modulação das falas do governo, trouxe até mesmo, se eu não posso falar um otimismo, mas tirou um pouco do pessimismo do mercado.
o dólar caiu bastante, daqueles 5,80, a gente está no Ibovespa quase chegando nas máximas históricas, 2% das máximas históricas, a curva de juros cedendo, enfim, a gente está num ambiente talvez de ponto de inflexão para o nosso mercado, que a gente possa viver melhores momentos, independentemente do que vier lá do Federal Reserve. O nosso mercado está se consolidando numa oportunidade, se a gente pode dizer assim? Com certeza, Felipe, bom dia. Eu acredito exatamente neste cenário, né? Vejo a mesma tendência para a inflação, a mesma tendência para a atividade brasileira. Bolsa é atividade, por isso que a PMS que saiu hoje, a Pesquisa Mensal de Serviço, está ajudando também no pregão de hoje, né? A gente praticamente está vivendo um rally da Bolsa no meio do ano, num mês que é muito difícil para nós. Tudo bem que ainda o mês não acabou, estamos só no comecinho dele e agosto é um mês complicado, mas sim, já percebe-se um certo ânimo em relação ao nosso mercado, que está refletido através de Bolsa, por conta dos balanços, principalmente das empresas, que é mais importante. A gente está vivendo o fato, né? Passada a expectativa, consolidando nos fatos. A gente está vivendo a questão do dólar retomando, porque o dólar estava no patamar de cenário alternativo da maioria dos economistas, né? Praticamente o consenso de 5,30, que é o que está no Focus, né? Final do dólar para 2024, a gente estava muito acima, e aquela tendência que toda vez que o dólar ele rompe, né? Ele sai do cenário base, ele cria uma tendência de alta, quando ele vai passando aquelas linhas, e a linha era: se o dólar tocar 5,80, né, ele tende a romper, e aí a maior parte do mercado já havia precificado R$6, mas ele se aproximou e inverteu, porque de fato era visto que a gente não tinha nenhum dado macro suficiente para causar tamanha depreciação do real, uma vez que agora a agenda fiscal ela está mais fraca, né? Já tem questões ali, somente detalhes para esse ano, e o restante vai ficar para o ano que vem. E uma expectativa de fiscal muito bem consolidada. Então, aqui no Brasil, a gente não tinha muitos vetores para ficar depreciando essa moeda necessariamente, apenas as comunicações e agenda fiscal. Tirado isso da frente, o real fica mais forte, só que a gente sofreu, né? Por isso que não conseguiu chegar aos 5,80, mas a gente sofreu e foi bem perto disso, né? Com o cenário exterior, a questão do Japão, né? O carry trade, a questão geopolítica, que hoje o real está com uma dificuldade de concorrer ali com o dólar exatamente pelas tensões geopolíticas aumentadas. Mas, veja, quando a gente exclui essas questões da qual a gente não tem domínio, somente falando de economia brasileira, a gente tem condições de ter uma moeda mais forte. E os DIs estão pressionados por conta dos Treasuries, mas ainda tem um pouco de repasse de aversão a risco no prêmio, que a gente vê também essa dissipação, é percebida essa dissipação, e uma melhora no exterior vai causar o fechamento novamente da curva. Essa é a esperança que a gente tem, a expectativa que a gente tem para os próximos dias, que se os Treasuries continuarem a cair, dada a diminuição de aversão a risco e os investidores acreditando que o Fed possa trazer esse ciclo de cortes agora no curto prazo, na próxima reunião, né, ou ainda dentro de 2024, isso é completamente favorável para nós. Fica a dúvida o quanto disso é favorável para juros aqui no Brasil, mas para mercado a gente não tem dúvida que é muito favorável. Maravilha. Ariane, agradeço muito sua participação, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Uma ótima terça, até a próxima. Para vocês também, muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Falamos com a economista Ariane Benedito. De economista para economista,